Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar a aula de células e órgãos do sistema imunitário e na gravação de hoje, agora, nós vamos ver as células da imunidade adaptativa, particularmente os linfócitos. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Então, nós vamos ver as células do sistema imunitário. Parte 2, células da imunidade adaptativa. Até agora, nós caracterizamos todas as células do sangue circulante pelo seu aspecto morfológico. E essa célula, então, que nós vamos caracterizar agora como linfócito, nós estamos caracterizando essa célula pelo seu aspecto morfológico. E quais são as características dessa célula para a gente chamá-la de linfócito? Então, é uma célula que tem um citoplasma pequeno, uma borda estreita de citoplasma, de cor azulada, e a cromatina bem condensada. Então, ela tem praticamente nada de citoplasma azulado e a cromatina bem condensada. Observa que é uma célula pequena, um pouquinho maior do que uma hemácia. Uma hemácia tem 7 micrômetros. Ela é um pouquinho maior do que uma hemácia, geralmente em torno de 9 micrômetros, 8, 9, 10 micrômetros tem o tamanho de linfócito virgem no sangue circulante. Então, nós caracterizamos essa célula pelo seu aspecto morfológico como um linfócito. Mas nós não conseguimos passar do fato de dizer que essa célula é um linfócito. Qual linfócito é? Se é um linfócito B ou um linfócito T, a gente não tem condições de saber. Nós vamos daqui a pouquinho discutir as subpopulações dos linfócitos. Como que a gente vai caracterizar essa célula, além do seu aspecto morfológico. E o que faz um linfócito no nosso organismo? Quais são as particularidades dessas células que dão suas importantes funções no nosso organismo? Os linfócitos é que nos propiciam que o sistema imune tenha especificidade e tenha memória, que são propriedades dessas células. Então, a diversidade, então, essa célula tem que ter um receptor do antígeno para reconhecer um antígeno específico. E o fato dela ter um receptor para cada linfócito que eu tenho no meu sangue, que saiu do timo para o sangue circulante, ele vai com um receptor específico para um determinado antígeno e cada linfócito sai com um receptor diferente. Então, o que dá a especificidade do linfócito é justamente essa diversidade de receptores que o linfócito T tem e que se chama receptor do antígeno do linfócito T, que vocês vão ver nos livros com a sigla de TCR, e linfócito B, que tem o receptor do antígeno do linfócito B, que é a própria molécula de imunoglobulina na superfície do linfócito B. Então, o que vai dar a especificidade, a função específica de um linfócito conseguir responder a um micro-organismo específico, ou seja, ele vai responder especificamente um linfócito para o vírus da hepatite B, outro linfócito para o Mycobacterium tuberculose, outro linfócito para o vírus do sarampo, e assim cada micro-organismo vai ter linfócitos específicos, e essa especificidade é dada pelo receptor do antígeno que existe na superfície da célula, receptor do antígeno do linfócito T no linfócito T, e o receptor do antígeno do linfócito B, que é a própria molécula de imunoglobulina, na superfície do linfócito B. A outra propriedade extremamente importante dos linfócitos, que permitem com que ele responda mais rapidamente a uma infecção posterior, se ele tiver sido estimulado previamente, é a capacidade de ter memória. Então, as duas propriedades fundamentais dos linfócitos são a capacidade de ser específica e a capacidade de ter memória para responder a um antígeno posteriormente, de modo mais rápido, mais intenso e mais específico.
Então, nós vimos que nós podemos caracterizar essa célula como linfócito apenas pelo aspecto morfológico, apenas como linfócito. E como nós vamos agora caracterizar essa célula como sendo um linfócito B ou um linfócito T? Então, as populações de linfócitos, a determinação das subpopulações de linfócitos em B, em T, a gente faz por marcadores de superfície. Então, como nós já vimos, o linfócito B vai ter na sua superfície uma molécula semelhante ao receptor do antígeno que existe no linfócito T, que é a própria molécula de imunoglobulina. Então, no linfócito B, eu tenho a molécula de imunoglobulina, e no linfócito T, eu tenho o receptor do antígeno para o linfócito B. No linfócito T, eu tenho uma segunda molécula que caracteriza toda a população de linfócito T, que chama CD3. Essa molécula CD3 fica junto com o receptor do antígeno do linfócito T e faz estabiliza o receptor do antígeno e auxilia na transmissão da informação de fora para dentro da célula. E a molécula correspondente à molécula CD3 para o linfócito T é a molécula IG-alfa e IG-beta, que fica na superfície de um linfócito B. Então, o linfócito B vai ser caracterizado com marcação de superfície como um linfócito B, porque ele tem o receptor do antígeno do linfócito B, que é a molécula de imunoglobulina, e a molécula de IG-alfa e IG-beta. E o linfócito T vai ser caracterizado porque ele tem receptor do antígeno do linfócito T e a molécula CD3, que vai ter em todos os linfócitos. Então, linfócito B e linfócito T. Essas marcações são feitas geralmente com métodos de imunofluorescência, ou citometria de fluxo, ou imunofluorescência em lâmina. Além das subpopulações de linfócitos B e T, nós vamos ter mais subpopulações de linfócitos T, que são caracterizados como linfócitos T CD4 e os linfócitos T CD8. Também essas duas subpopulações dos linfócitos T são caracterizadas por marcadores de superfície do linfócito TCD4 e do linfócito TCD8. O que caracteriza, então, o linfócito TCD4 positivo? É aquela célula que vai ter o receptor do antígeno do linfócito T, vai ter a molécula CD3 e vai ter na sua superfície a molécula CD4. Então, este daqui vai ser um linfócito T CD4. CD4 positivo, porque quando marca no citômetro de fluxo ou na imunofluorescência, ele é positivo. Então, ele tem o marcador CD4. Por isso que a nomenclatura é CD4 positivo. O linfócito T CD8, ele vai ter, no lugar da molécula CD4, ele vai ter a molécula CD8. Então, como um linfócito T, ele vai ter o receptor do antígeno do linfócito T, como o linfócito TCD4, ele vai ter a molécula CD3 como o linfócito TCD4, só que no lugar da molécula CD4 do linfócito CD4, o linfócito TCD8 vai ter a molécula CD8. Então, esses marcadores de superfície caracterizam para nós que este daqui vai ser um linfócito TCD4 e este daqui vai ser um linfócito TCD8. Mas existem mais subpopulações de linfócito além dessas, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E o que faz o CD4 e o CD8? Qual que é o papel do linfócito TCD4 e o linfócito TCD8 na resposta do sistema imunitário? Como nós vimos nas aulas anteriores, um linfócito é ativado por uma célula apresentadora de antígeno. E a célula apresentadora de antígeno, por exemplo, um monócito, um macrófago, como nós vimos na aula passada, ela vai ter na sua superfície uma molécula do CPH de classe 2. Então, um macrófago, que é uma célula apresentadora de antígeno profissional. O linfócito B, que também é uma célula apresentadora profissional. E a célula dendrítica, que também é uma célula apresentadora
de antígeno profissional, eles vão ter em sua superfície a molécula do CPH de classe 2. Então, quando esse macrófago, essa célula linfócito B ou a célula dendrítica capturaram um antígeno estranho, um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, eles processaram esse antígeno, aquele processo que nós já discutimos na aula passada de fagocitose, e colocaram um pedacinho do antígeno na molécula do CPH. Então, aqui nessa parte da molécula do CPH, foi colocado um antígeno para ser apresentado para um linfócito T. Então, o linfócito T vai ter a molécula CD4, e essa molécula CD4 ela vai estar do lado do receptor do antígeno. Então, esse antígeno que está sendo apresentado na molécula do complexo principal de histocompatibilidade da classe 2 vai estar apresentando o antígeno para um linfócito T CD4 positivo. E esse antígeno vai ser reconhecido pelo receptor do antígeno do linfócito T. A cadeia alfa e a cadeia beta do receptor do antígeno vão fazer a ligação na molécula de CPH de classe 2, que está sendo apresentada, e o antígeno que estão sendo apresentados pelo linfócito T CD4. E qual que é o papel da molécula CD4? A molécula CD4, ela se liga especificamente na molécula do complexo do CPH de classe 2. Então, o linfócito TCD4 só consegue reconhecer antígeno se for apresentado por uma molécula do CPH de classe 2 para o receptor do antígeno, porque o CD4 vai se ligar especificamente na molécula do CPH de classe 2 e estabiliza essa molécula para fazer a apresentação do antígeno. E qual é a diferença do linfócito do CD8? Qual é o papel do linfócito TCD8? Então, o linfócito TCD8 ele vai reconhecer antígeno que estiver em qualquer célula do nosso organismo. E qualquer célula do nosso organismo vai fazer o papel de célula apresentadora de antígeno que as células apresentadoras de antígenos profissionais fizeram para o linfócito T. Então, qualquer célula do meu organismo vai ter condições de apresentar o antígeno para o linfócito TCD8. E aonde que vai ser, como vai ser apresentado e em que local que vai ser apresentado para o receptor do antígeno. Então, qualquer célula do nosso organismo tem uma molécula do complexo principal de histocompatibilidade, então ela tem um CPH, só que da classe 1. Então, o CPH de classe 2 está presente nas células apresentadoras de antígeno, e o CPH de classe 1, todas as células do nosso organismo vão ter. Nós vamos ter uma aula só para discutir a molécula do CPH. Então, como que a molécula do CPH capturou, então, qualquer célula do nosso organismo? Suponha um hepatócito infectado com o vírus da hepatite. Esse vírus da hepatite jogou o seu material genético para dentro do hepatócito, para infectar essa célula. Usou o maquinário dessa célula, esse hepatócito, para produzir novas partículas virais. E nesse processo em que ele está produzindo novas partículas virais, pedacinhos dessas partículas vão ser colocadas na molécula do CPH de classe 1. E essa molécula vai ser colocada na superfície da célula do hepatócito para ser apresentado para um linfócito TCD8. Então, um linfócito TCD8 vai reconhecer esse antígeno apresentado do vírus da hepatite, apresentado numa molécula do CPH de classe 1, e vai fazer a apresentação desse antígeno para o linfócito TCD8. E o que o CD8, a molécula CD8, que está na superfície do linfócito T, faz? Ela se liga especificamente na molécula do CPH de classe 1. Nós vamos voltar a esse assunto em aulas posteriores. Nós vamos repetir várias vezes esse assunto específico com vocês. Então, ficou claro? A molécula a célula apresentadora de antígeno profissional vai apresentar o antígeno pela molécula do CPH de classe 2 para o receptor do antígeno. E a molécula CD4 se liga na molécula do CPH de classe 2.
Qualquer célula do nosso organismo vai apresentar o antígeno para o linfócito T CD8. O linfócito T CD8 vai reconhecer o antígeno no receptor do antígeno, vai se ligar na molécula do CPH mais a molécula do antígeno, e a molécula CD8 vai estabilizar essa ligação, se ligando especificamente na molécula CPH de classe 1. Então, CD8 se liga na molécula de CPH de classe 1. CD4 se liga na molécula de CPH de classe 2. Então, nós entendemos que existem subpopulações de linfócitos que são caracterizadas por marcadores de superfície. Nós caracterizamos as células como linfócito pelo aspecto morfológico, como as populações de linfócitos T, B e CD4 e CD8, linfócitos T, linfócitos B, linfócitos T, CD4, linfócitos T, CD8, por marcadores de superfície. Mas existem mais, complicando ainda mais essas subpopulações de linfócitos, nós temos subpopulações de linfócitos que são definidas pelas moléculas que elas produzem. Então, elas vão ter as mesmas marcações, só que vão produzir moléculas diferentes. Então, nós vamos ter a subpopulação de linfócito TCD4 auxiliar do tipo 1, auxiliar do tipo 2, auxiliar do tipo 17, o linfócito TCD4 regulatório e ainda outras subpopulações que vão ser caracterizadas pelas citocinas que elas produzem. Então, ela vai ser um linfócito T, CD4 positivo. Então, ela vai ter o receptor do antígeno, ela vai ter a molécula CD3 e ela vai ter a molécula CD4. Além dessas moléculas, nós vamos caracterizar essa célula como T auxiliar do tipo 1, se após ela receber o antígeno e ser apresentada e induzir uma resposta imune com multiplicação, diferenciação dessas células em uma célula produtora de citocinas do tipo 1, que vai ser a interleucina 2, o interferon gama, o fator de necrose tumoral, ou linfotoxina. Então, essa célula vai ser um linfócito T auxiliar do tipo 1. Essa célula que vai produzir interferon gama vai ativar um macrófago. Então, um macrófago, uma célula dendrítica, principalmente um macrófago, apresentou o antígeno para este linfócito. Essa linfócito entrou em multiplicação e diferenciação e passou a produzir interferon gama e a linfotoxina. Essas citocinas vão ativar de novo aqueles macrófagos específicos e os que estão do lado deles para produzir, para aumentar sua competência para matar um micro-organismo. Então, o linfócito TCD4 é um linfócito T auxiliar que não mata a célula diretamente, mas ela produz citocinas que vão estimular outras células para executarem a sua função. Então, o linfócito T auxiliar do tipo 1 vai ativar um macrófago para produzir as moléculas que são capazes de destruir um micro-organismo. Agora, se esse linfócito receber estímulos diferentes, por exemplo, um antígeno de um euminto e uma larva de xistosoma, por exemplo, ele está sendo apresentado por uma célula apresentadora de antígeno, por um antígeno de uma larva de euminto. E ele vai se transformar numa célula CD4 produtora de outros tipos de citocinas, que vão ser a interleucina 4, a interleucina 5, a interleucina 10, a interleucina 13. Então, esse linfócito T aqui produzindo essas citocinas, ele vai ter a função de auxiliar um linfócito B a produzir anticorpos, principalmente anticorpos da classe E, para matar aquela larva que estimulou a sua diferenciação. Então, também o linfócito T auxiliar do tipo 2, ele produz citocinas que vão fazer com que o linfócito B tenha competência para produzir as citocinas que vão auxiliar na eliminação daquela larva. Então, esse linfócito TCD4 também não, do tipo 2, também não age diretamente sobre o alvo, mas ele produz citocinas que vão ativar
a célula que induziu a sua produção para ter produção auxiliar ao linfócito B, para produzir imunoglobulinas da classe E, que vão ajudar a matar aquela larva de xistosoma, por exemplo. E um linfócito T auxiliar do tipo 17. O linfócito T auxiliar do tipo 17, da mesma maneira como nós já vimos para os outros dois, ele vai ser induzido geralmente por uma célula apresentadora de antígeno que foi estimulada por um patógeno extracelular, por exemplo, um estafilococcus, um streptococcus. Então, essa apresentação de antígeno estimulou com que o linfócito TCD4 se diferenciasse num linfócito T auxiliar do tipo 17, e que vai caracterizar que ele é um linfócito T auxiliar do tipo 17 é o fato dele produzir a citocina interleucina 17. E essa citocina vai ativar neutrófilos, principalmente, para matar aquela bactéria estafilococo, streptococo, que está induzindo a sua resposta. Existem outras subpopulações, que no momento nós vamos falar das principais, que são essas 3, e posteriormente, durante a disciplina, nós vamos falar de outras subpopulações. Essas 3 são as mais importantes. Além dessas, nós temos ainda um outro linfócito TCD4 positivo, ou seja, pelo aspecto morfológico é um linfócito, pelos marcadores de superfície, ele vai ter o receptor do linfócito T, a molécula CD3 e a molécula CD4, caracterizando essa célula como um linfócito TCD4. Só que ele vai produzir citocinas que vão fazer a regulação da resposta imune. Ou seja, tem que haver a indução da resposta imune, ela tem que produzir as citocinas que vão ser eficientes para eliminar aquele micro-organismo, mas quando o micro-organismo foi eliminado, esse processo tem que ser contido, tem que parar o processo, senão o paciente teria uma doença por excesso da resposta imune. E quem faz um dos mecanismos de regulação da resposta imune, que nós vamos discutir uma aula só para estudar a regulação da resposta imune, é o linfócito T regulatório. Então, ele vai produzir citocinas, por exemplo, TGF-beta, que é uma citocina que inibe a resposta dos outros linfócitos. Então, nós caracterizamos os linfócitos pelo aspecto morfológico, nós caracterizamos os linfócitos pelas moléculas de superfície que essa célula tem, e agora nós caracterizamos os linfócitos pelas substâncias, as citocinas que eles produzem, ou várias outras subpopulações de linfócitos T CD4, auxiliar tipo 1, auxiliar tipo 2, auxiliar 17 e T regulatório. Então, no linfócito B, ele vai ter na sua superfície o receptor do antígeno do linfócito B, que é uma própria imunoglobulina que vai estar na superfície do linfócito B. Ele vai ter também na sua superfície a molécula IgA-alfa e IgB-beta. Como o CD3 no linfócito T, ele tem um papel de regular, de estabilizar a molécula de imunoglobulina na superfície do linfócito B. O linfócito B funciona como uma célula apresentadora de antígeno também profissional, e então ele pode ativar o linfócito T a produzir anticorpos que vão produzir citocinas que vão ajudar esse próprio linfócito B a produzir anticorpos. Então, como célula apresentadora de antígeno, esse linfócito B vai ter na sua superfície a molécula do complexo principal de histocompatibilidade da classe 2, o CPH de classe 2. Quando ele entra, então, o linfócito B foi ativado por um antígeno e entrou em multiplicação e diferenciação, ele se transforma numa célula, que é o próprio linfócito B ativado, chamada plasmócito. Então, o linfócito B se transforma no plasmócito, e o plasmócito é uma célula produtora de anticorpos. Então, quando o linfócito B foi ativado, ele passou a produzir anticorpos de todas as classes, IgM, IgG, IgA e IgE. Em outras aulas posteriores, nós vamos entender como ele faz a escolha da classe de anticorpos que ele vai produzir. E quando esse linfócito
entrou em multiplicação, diferenciação, conteve a infecção daquele micro-organismo, uma subpopulação desses linfócitos se transformam em linfócitos B de memória, que vão ficar no nosso sangue circulante, passando pelos órgãos linfóides secundários, procurando encontrar um antígeno que ele já tenha encontrado, tenha tido contato prévio. Então, se ele encontrar esse linfócito B de memória, encontrar um antígeno que ele teve contato prévio, a resposta vai ser mais rápida, mais intensa e mais eficiente. Então, por isso que nós podemos fazer a defesa melhor de um micro-organismo se nós já tivemos contato prévio com esse micro-organismo, que é um dos princípios, o fato de ter um linfócito B de memória, o linfócito T de memória, que permite a utilização de vacinas. E o que caracteriza, então, o linfócito TCD4? Ele vai ter o receptor do antígeno, do linfócito T, que vai ser TCR, da sigla em inglês, que vocês vão encontrar nos livros. Ele vai ter a molécula CD3, e se ele for um linfócito TCD4, ele vai ter a molécula CD4. Ele vai ser sempre ativado por uma célula apresentadora de antígeno que tem a molécula do CPH de classe 2, porque o CD4 só se liga na molécula do CPH de classe 2. E ele vai produzir citocinas, então ele não age diretamente contato célula-célula. Ele produz as citocinas vão ativar outras células para executar suas funções. Então, se for um linfócito T auxiliar do tipo 1, ele vai produzir interleucina 2, interferon gama, linfotoxina alfa, que é a mesma coisa que o TNF, beta. Então, essas citocinas vão ativar macrófagos, e esses macrófagos ativados que vão matar aqueles patógenos intracelulares que tinham entrado naquele macrófago ou sido capturado por uma célula dendrítica que apresentaram para ele esse linfócito T auxiliar do tipo 1, que passou a produzir essas citocinas que vão ativar o próprio macrófago para matar aquele micro-organismo. Um Mycobacterium tuberculose, que é um patógeno intracelular, uma Leishmania, que é um patógeno intracelular, o Mycobacterium Hansen, que é um patógeno intracelular, que vão ser defendidos por esse linfócito T auxiliar do tipo 1. O linfócito T auxiliar do tipo 2, ele vai ser induzido, geralmente, por um patógeno do tipo 1 euminto. Então, esses patógenos, esse linfócito T auxiliar do tipo 2 vai ser ativado por uma célula apresentadora de antígeno e vai passar a produzir interleucina 4, interleucina 10, interleucina 5 e interleucina 13. Essas citocinas vão ajudar o linfócito B a produzir anticorpos, principalmente da classe IgA e IgE, e os IgEs, particularmente para fazer a defesa contra os eumentos que estimularam a resposta do linfócito T auxiliar do tipo 2. Se já essa apresentação do antígeno for um patógeno do tipo de estáfilo, trépito, que são patógenos extracelulares, fungos, ele vai estimular a resposta de um linfócito T auxiliar do tipo 7, 17, e esse linfócito T auxiliar vai passar a produzir interleucina 17, que vai ativar um neutrófilo para matar aquele micro-organismo. Então, nós vamos repetir ainda em outra aula como ocorre a diferenciação para cada uma dessas subpopulações de linfócitos. Então, o papel fundamental do linfócito TCD4 é a função auxiliar, porque ele está auxiliando o macrófago, aumentando sua competência. Ele está auxiliando o linfócito T, o linfócito B a produzir anticorpos. Ele está auxiliando o neutrófilo a ser mais competente para matar um micro-organismo. Então, o papel do linfócito T CD4 positivo é de auxiliar, linfócito T auxiliar. Vamos entender um pouquinho melhor quais são as vias intracelulares que são ativadas quando esse linfócito vai se transformar num linfócito T auxiliar do tipo 1. Então, quando ele for um linfócito ele vai ser induzido a ser um linfócito T auxiliar do tipo 1, quando ele receber o estímulo pelo receptor do antígeno,
além das características do antígeno, das citocinas que estiverem aqui em volta, ele usar os fatores de transcrição para dentro da célula, para passar a informação do receptor do antígeno para dentro da célula, utilizar os fatores de transcrição, TBET particularmente. Então, o TBET particularmente é que vai induzir a formação de linfócito T auxiliar do tipo 1. Ele vai aumentar, então, a produção de interferon, de interleucina 2, e que vai ativar o macrófago. Se esse linfócito agora for um linfócito TCD4 do tipo 2, ele vai ser ativado por um antígeno, por exemplo, um euminto, e esse euminto vai passar além das citocinas que vão estar em volta, das células apresentadoras que vão estar aqui, esse linfócito, esse receptor do antígeno vai passar a informação para dentro da célula pelos fatores de transcrição GATA3 principalmente, enquanto que no TA1 foi o TBET, no T auxiliar do tipo 2 é o GATA3 principalmente. E ele vai fazer que um linfócito B aumente a produção de anticorpos específicos para matar facilitar a morte daquele micro-organismo. O T auxiliar do tipo 9 a gente discute em outras aulas mais para frente. O outro extremamente importante é o linfócito T auxiliar 17, então também ele vai ser um linfócito TCD4, que vai ter um receptor do antígeno, que vai ser ativado por um patógeno do tipo bactéria extracelular. E quando ele for ativado, então depende das citocinas, da célula apresentadora, que estiverem aqui neste meio ambiente, e essa célula passar a informação para dentro da célula pelo fator de transcrição ROR-γT, particularmente o ROR-γT, ele vai se transformar no linfócito T auxiliar do tipo 17. Essas outras a gente vai discutir posteriormente. Então, nós vimos o que caracterizava um linfócito TCD4 e as subpopulações de linfócitos TCD4, T auxiliar do tipo 1, T auxiliar do tipo 2, T auxiliar 17. Vamos reforçar agora o que caracterizou um linfócito T CD8 positivo. Então, enquanto o linfócito TCD4 agia produzindo citocinas que iam auxiliar outras células para matarem o micro-organismo, o linfócito TCD8, ele age por contato célula-célula. Então, o linfócito TCD8 mata a célula por contato direto com essa célula. Então, nós já vimos que o linfócito TCD8, ele tem o receptor do antígeno do linfócito T, que vai ser específico para aquele micro-organismo que vai ativá-lo. Ele vai ter a molécula CD3, como todo linfócito. Então, esses dois aqui, todos os linfócitos T têm. E o linfócito TCD8 vai caracterizá-lo como um linfócito TCD8. Ele vai ser ativado por qualquer célula do meu organismo que tenha a molécula do CPH de classe 1. Então, todas as células do meu organismo têm a molécula de CPH de classe 1, exceto as células anucleadas, como as hemácias, por exemplo. Mas todas as outras células têm a molécula do CPH de classe 1 e podem ativar e se ligar a uma molécula CD8 pela molécula CD1, apresentando o antígeno para o receptor do linfócito T na molécula no linfócito TCD8. E o que esse linfócito TCD8 vai fazer? Quando ele for ativado, ele vai entrar em multiplicação e diferenciação, e a citocina que ele vai produzir é o interferon gama. Além de produzir o interferon gama, que vai ter um contato de estimular a morte direta daquela célula infectada, ele vai produzir outras moléculas, como, por exemplo, as perfurinas e as granzimas, que vão ter um papel de fazer a morte da célula-alvo, ou seja, a célula que está apresentando o antígeno para o linfócito T, que pode ser
um hepatócito infectado por um vírus, uma célula tumoral. Então, ele vai induzir moléculas que vão induzir a morte daquela célula. A morte pode ser por perfurinas, que vão fazer poros na célula-alvo, e essa célula-alvo vai morrer por necrose, ou por granzimas, ou a molécula do Fas, ligante do Fas, que vai induzir a apoptose na célula-alvo. Então, a função do linfócito TCD8 é de citotoxicidade, e ele vai matar a célula-alvo que apresentou o antígeno para este linfócito TCD8 através do receptor do antígeno do linfócito T. Então, o linfócito TCD8, diferente do linfócito TCD4, que produzia moléculas que estimulavam outras células, ele age diretamente por contato célula-alvo e tem um efeito tóxico imediato, direto, sobre aquela célula portadora de um antígeno estranho, como uma célula tumoral, ou portadora de um vírus, como, por exemplo, um hepatócito infectado com o vírus da hepatite B. Então, como que essa célula linfócito T citotóxico como vão ser as marcações e como ela vai se transformar no linfócito T citotóxico? Então, como o linfócito B, ela tinha um receptor o linfócito T CD4, ela tinha um receptor do linfócito T e tinha a molécula CD3. Então, esses dois, todos os linfócitos T vão ter. A molécula CD4 vai ter essa molécula CD4 e o linfócito TCD8 vai ter esta molécula CD8. E qual é o fator de transcrição que ele vai usar? Então, é o EOMES, o TBET e o BRIMP-P. E o que ele vai produzir? Perfurinas e granzimas. E ele vai fazer o quê? Ele vai matar a célula infectada por citotoxicidade. Então, como que as subpopulações de linfócito T vão funcionar? Então, só uma revisão de tudo que nós falamos. Então, um linfócito T CD4 virgem, que não teve nenhum contato com nenhuma célula, entrou em contato com uma célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago, um linfócito B, uma célula dendrítica, ela vai estimular essa célula através de citocinas que estão presentes ali no ambiente e das fatores de transcrição que elas utilizarem e se transformar num linfócito T auxiliar do tipo 1, que vão passar a produzir interferon. E esse interferon vão matar patógenos intracelulares. Eles vão ativar macrófagos para os macrófagos matarem patógenos intracelulares. Se agora, então, se isso ocorreu na presença de interleucina 12 e ele usou o fator de transcrição TBET, ela se transformou numa célula T auxiliar do tipo 1, que vai produzir interferon e vai ativar macrófagos para matar aquele patógeno intracelular. Se esse fenômeno ocorreu na presença de citocina interleucina 4, que tinha ali no meio ambiente, então esse antígeno que estimulou uma célula dendrítica era um minto, por exemplo, então dependendo do tipo de antígeno, um antígeno era um minto, estimulou uma célula dendrítica, que ativou um linfócito TCD4 na presença de interleucina 4. Essa célula linfócito T vai usar os fatores de transcrição, principalmente STAT6 e GATA3. E essa célula vai se transformar num linfócito T auxiliar do tipo 2, produtor de interleucina 4, 5, 10 e 13. E ela vai ajudar o linfócito B a produzir anticorpos da classe IgE, que vão matar auxiliar no mecanismo de morte daquele euminto. Se esse antígeno agora era uma bactéria extracelular que foi capturada, e esse processo está ocorrendo na presença dessas citocinas, e esse linfócito utilizar o fator de transcrição ROR γT, principalmente, ele vai se transformar num linfócito
T auxiliar do tipo 17 e vai passar a produzir interleucinas 17, 21, 22 e fator de necrose tumoral. E essas citocinas aqui vão ajudar os neutrófilos a matar patógenos extracelulares. As citocinas produzidas pelo T auxiliar do tipo 1 inibem a produção, a ativação do linfócito T auxiliar do tipo 2, T auxiliar do tipo 17. As citocinas produzidas pelo T auxiliar do tipo 2 vão inibir a produção do T auxiliar do tipo 1 e T auxiliar do 17. E as citocinas produzidas pelo do T auxiliar do 17 vai inibir a produção o T auxiliar do tipo 1 e vai inibir o T auxiliar do tipo 2. Então, quando começou a diferenciação para o TA1, vai ser só a TA1 que vai se diferenciar, porque eles estão sendo inibidos os outros dois vão estar sendo inibidos pelas citocinas. Da mesma maneira que o TA2 inibe o desenvolvimento dos outros, e o TA17 inibe o desenvolvimento do TA1 e TA2. Quando a resposta se desenvolveu, começa a haver produção de citocinas que induzem a produção do T regulatório. E o linfócito T regulatório vai usar o fator de transcrição para se desenvolver no linfócito T regulatório, o fator de transcrição, que é o FOXP3. Então, quando ele induz esse fator de transcrição, ele se transforma num linfócito T regulatório, que vai passar a produzir TGF-beta, que vai fazer a supressão da resposta imune. Reforçando esses aspectos, então aqui vocês vão que ficou um pouquinho mais complexo, né? Cada vez tem mais subpopulações de linfócitos que estão sendo descritas. Vamos ficar nessas principais que nós comentamos, que são as mais conhecidas, e ao longo do curso nós vamos conversando um pouquinho mais sobre outras citocinas. Então, o antígeno ativou uma célula apresentadora de antígeno, que estimulou um linfócito virgem, dependendo das citocinas que estavam presentes ali naquele ambiente e das fatores de transcrição que forem estimulados, eles vão produzir determinadas citocinas que vão fazer com que eles executem as suas funções, seja matar, auxiliar na destruição de um patógeno intracelular, na eliminação de um euminto, na eliminação de um patógeno extracelular. E como que age o linfócito T CD8, quando ele se transforma no monolinfócito T citolítico? Então, este linfócito T CD8, que foi apresentado por qualquer célula do nosso organismo, infectada com um micro-organismo, tipo um vírus, tipo um patógeno que esteja no citoplasma dessa célula, ele vai cair na molécula do CPH, vai ser apresentado na molécula do CPH de classe 1 para um linfócito T CD8. Lembra que o CD8 só vai reconhecer a ligação na molécula de CPH de classe 1, ele só vai se ligar na molécula de CPH de classe 1. Então, o linfócito T CD8 vai só reconhecer o antígeno apresentado na molécula de CPH de classe 1. Então, quando ele for apresentado para um linfócito T CD8, ele vai passar o estímulo para que esse linfócito T CD8 entre em multiplicação e diferenciação. Todos os linfócitos que forem divididos vão formar um clone. Todos eles vão ter o mesmo receptor do linfócito T. Isso tanto para o linfócito TCD4 quanto para o linfócito TCD8. Quando ele entra em multiplicação e diferenciação, ele se transforma num clone. Um clone significa que são todos iguaizinhos, com este mesmo receptor do antígeno, que vai destruir essa célula-alvo infectada com esse antígeno. Então, ele se transforma num linfócito TCD8, que vai reconhecer de novo aquela célula infectada pelo próprio receptor do antígeno e pela molécula que vai estar na superfície da célula. Então, quando ele faz este reconhecimento, e ele já se transformou num linfócito T citolítico, ele já se entrou em multiplicação e diferenciação, ele passa a jogar
perfurinas na célula-alvo, e essas perfurinas vão fazer poros, então essas perfurinas e os são grânulos que vão estar previamente formados no citoplasma, vão se dirigir todos eles nessa região de contato e vão jogar essas perfurinas na célula-alvo. Então, essa célula-alvo, o linfócito TCD8 agora se afasta e essa célula-alvo ficou cheia de poros. Então, quando esse mecanismo de morte for por perfurinas, essa célula-alvo vai morrer por necrose, porque vai entrar água dentro dessa célula e vai arrebentar essa célula, porque está cheia de poros na sua superfície que estão impedindo a exclusão de líquido dentro da célula. Então, vai entrar água e essa célula vai morrer por necrose. Esse linfócito TCD8, que se transformou no linfócito T citolítico, ele é uma célula que entra em contato, estimula a morte daquela célula-alvo, se afasta e vai fazer a morte de outra célula, faz o mesmo processo, se afasta e vai fazer a morte de outra célula. Então, ele é um matador em série, ele mata várias células-alvo infectadas. Diferente do que nós vimos para o neutrófilo, que era uma célula terminal e que morria, o linfócito T citolítico é uma célula que sobrevive. Então, ela induziu a morte para essas células, desconectou e vai matar muitas outras células. Se o mecanismo de morte que ela utilizou foi por granzimas ou pela ligação do Fas, ligante de Fas, ela então vai induzir a morte por apoptose. Então, vai induzir a morte dessa célula por apoptose. Então, nós vimos, caracterizamos com vocês as populações de linfócitos T, que são as células principais do sistema imunitário, porque são as células que dão especificidade e memória. E então, especificidade é para cada antígeno que entrar no nosso organismo. Nós caracterizamos essa célula como linfócito T pelo aspecto morfológico, como linfócitos T ou B, ou os linfócitos T auxiliar do CD4 ou CD8, pelas moléculas de superfície que esse linfócito tinha, e linfócitos subpopulações dos linfócitos T auxiliar pelas citocinas que elas produzem. Então, na próxima aula, nós vamos ver então, as células do sistema imunitário. Então, na próxima aula, nós vamos os órgãos do sistema imunitário. Então, nós já vimos as células da imunidade inata, nós vimos as células da imunidade adquirida, que são os linfócitos, e as subpopulações dos linfócitos. Na próxima vídeo, nós vamos discutir com vocês como essas células se organizam dentro dos órgãos linfóides primários e secundários. Então, nós nos encontramos, então, daqui a pouco, para ver o vídeo das células, dos órgãos do sistema imunitário. Até já.